Olá, meu nome é Zina, estou aqui para dar boas-vindas para você que se candidatou para ser nosso voluntário e para você que ainda não conhece o nosso trabalho e quem sabe também será um voluntário nosso. Eu resolvi fazer esse vídeo para facilitar a apresentação do acolher para aqueles que ainda não conhecem e também para mostrar aquilo onde nós estamos precisando de ajuda e que talvez você se encaixe também, tá bom? Então vamos lá, eu resolvi falar um pouquinho a respeito da nossa história e deixar isso gravado, como eu disse, para novos voluntários, para outras oportunidades. Então, vamos lá, vou apresentar um pouquinho do Acolher para vocês. O Acolher Instituto, ele foi fundado aí em 2005, então nós temos 20 anos de história e desde o início cuidando da família. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero contar para vocês quem somos nós, né? Essa menina bonita aí que está sentada no meu colo é minha filha e chama-se Cristiane. Esse dia tão precioso foi o Dia das Mães, né? Essa foto que nós tiramos esse ano de 2025, no Dia das Mães. Como que tudo começou, né? Eu sou psicóloga, tenho 66 anos, quase 67, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas eu faço 67 em julho de 2025. Sou psicóloga desde os 45 anos, então tenho 20 anos aí de formação, que foi por acaso, né, quando eu terminei a faculdade, que eu fundei o Acolher. E a Cristiane, que é minha filha, ela é pedagoga. E nós nos juntamos aí no início, logo no início, no primeiro ano do Acolher, para fazer o trabalho que agora eu vou apresentar para vocês, tá bom? Bom, então, como eu disse lá para vocês, em 2005 tudo começou. Eu havia terminado ali a minha faculdade de psicologia, ainda não sabia o certo o que eu ia fazer. Em 2004, final de 2004, finalizei o meu curso de psicologia e, em paralelo, eu perdi o trabalho, né? A empresa onde eu trabalhava entrou em falência e eu fiquei desempregada. E aí, como eu tinha acabado de me formar, eu resolvi mergulhar aí na nova carreira, na nova profissão, mas eu ainda não sabia direito o que eu ia fazer. Então, eu já sabia que eu não gostaria de fazer exatamente um trabalho clínico, ou pelo menos não me dedicar a ele integralmente. Achava, confiava bastante no trabalho da terapia em grupo, e a princípio o que eu pensei foi criar um espaço onde eu pudesse fazer uma transição de carreira gradativa, né, passando daquilo que eu tinha vindo, que era da gestão, da indústria, do comércio, da área de treinamento em si, para os grupos terapêuticos. Pensava em fazer aí um grupo de gestante, grupo de jovens, grupos de pais, grupos de idosos, mas ainda não tinha certeza nem de como eu começaria esse trabalho. Então, eu acabei alugando uma sala, fazendo um espaço para compartilhamento, né? Coloquei lá umas cadeiras com apoio de prancheta, um retroprojetor, porque naquela época era o que a gente tinha e era mais comum também do que os projetores atuais. E assim a gente montou o espaço. Era um espaço bem pequeno, né? Uma sala, dois banheiros e uma copa. Basicamente era isso.
E na medida que eu comecei a trabalhar, buscando ali oportunidades no mercado, prestei serviço como consultora em 2 locais, né? Um era uma empresa jornalística que eu já havia trabalhado antes, então fui buscar ali uma oportunidade de fazer um case, né? Pedi para trocar anúncios por treinamento e resolvi formar ali o meu primeiro curso de vendas, na mentoria de vendas. E outro foi uma escola de educação integral, desde a escola de educação infantil até o ensino médio, e que eu também já tinha prestado um serviço antes, e fiz ali um contrato de consultoria. Em paralelo a isso, dentro do meu espaço, eu usava não só para fazer o treinamento de vendas da equipe do jornal, mas também para fazer ali algumas palestras, algumas oficinas, e, e uma oficina que eu criei inspirada, né, no trabalho que simultaneamente eu estava fazendo na escola, foi um trabalho para pais e educadores chamado Amar Seu Filho Não Basta. Na verdade, Amar Seu Filho Não Basta foi a minha inspiração, esse é o nome de um livro, mas o nome da nossa oficina era Crianças é Preciso Mais que Amor. E eu escolhi esse nome para poder agregar aí algum valor tanto para pais quanto também para educadores. E assim a gente começou um pequeno trabalho dentro do nosso espaço, fazendo essas oficinas e arrecadando quilo de alimento para como entrada solidária para encaminhar aí para alguma instituição. Depois, passado algum tempo, em função até dessa própria oficina, a gente começou a receber alguns profissionais de outras áreas, né, principalmente da área de fonoaudiologia e da educação, e a gente entendeu ali que tinha já um movimento acontecendo, né? E a minha filha, como é pedagoga, na época tinha feito ali, prestado um concurso, e veio com uma demanda para a gente, né, para mim, dizendo que ela, apesar de já ter feito um curso de magistério, apesar de já ter feito um curso de pedagogia, ela, depois de ter passado num concurso público, trabalhando na escola de educação infantil, mais especificamente com bebês, ela me trouxe a informação de que ela não sabia cuidar de bebês, né? Estava aprendendo a cuidar de bebês com os colegas. E isso, né, despertou a minha curiosidade, eu passei daí a pesquisar em outras escolas de educação infantil, para ver como é que eles estavam cuidando dos bebês na escola, no berçário especialmente, porque se a minha filha não tinha aprendido isso nos bancos escolares, como é que estavam formando pessoas? E aí a gente acabou descobrindo que as escolas contratavam principalmente avós para cuidar dos bebês, porque assim as mães ficavam mais tranquilas e essas senhoras, na verdade, também tinham oportunidade de trabalho. Muitas delas não tinham tido oportunidade de trabalhar enquanto cuidavam dos filhos, e aí era uma oportunidade. E assim nasceu o nosso curso de berçarista básico, né, que já foi logo no finalzinho de 2005, lançamos esse curso em 2006. Ele se tornou aí um curso multidisciplinar. Primeiro nós convidamos alguns parceiros, né, principalmente na área da fonoaudiologia, foi a primeira contribuição que a gente teve. Quando eu e minha filha sentamos para montar um curso, já que eu era psicóloga, ela era pedagoga, descobrimos que, apesar das nossas formações, a gente não conseguia contemplar todo o cuidado de bebê com a nossa própria formação.
Assim, a gente chamou uma fono para nos ajudar dentro daquilo que era o conhecimento dessa especialidade, e foram surgindo aí novas especialidades na medida que o curso foi tomando o seu esqueleto, o seu esboço, na verdade. E assim nós fizemos o nosso primeiro curso. A partir desse curso, esse curso foi validado aí com diretores de escolas, né, que depois se tornaram nossos clientes e depois começaram a nos encaminhar pessoas da sua escola para formar, para que a gente pudesse fazer formação, e o que acontece até hoje, inclusive. Né? Bom, a partir daí, então, do ano de 2006 até o ano de 2010, a gente investiu bastante. Primeiro, em convênio com as próprias escolas de educação infantil. Esse convênio era alguma coisa como encaminhar profissionais para fazerem palestras e oficinas na escola, como o inverso, né? A escola nos encaminhar pais para atendimento clínico, que também surgiu nessa época, e a gente também ampliou ali o nosso leque de cursos, né? Então, de um curso básico de berçarista, a gente passou a ter também um curso avançado para pessoas que queriam se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento. A gente teve também um curso de recreação infantil, já que muitas pessoas que trabalhavam nas escolas era para dar conta dos contraturnos escolares, né? Então isso era muito frequente, a escola de educação infantil precisar desse tipo de profissional, e uma formação completa aí surgiu também, juntando o curso de berçarista básico, avançado, a recreação, e também um curso de planejamento na educação infantil. E assim, o nosso leque de cursos na área da educação infantil ampliou bastante até o ano de 2010. Em 2010, nós passamos por uma situação familiar delicada, eu particularmente, né? Minha mãe teve um diagnóstico de Alzheimer, e aí eu percebi que eu ia precisar tirar o pé do acelerador aí nas minhas atividades sociais, né? E logo no início de 2011, a gente precisou fazer uma intervenção, né? Ela passou a morar comigo, e eu fiz algumas escolhas. A primeira escolha foi realmente encerrar todos os atendimentos clínicos que a gente já tinha, né, desde o do ano de 2006 até ali o ano de 2010, a gente formou parcerias com os próprios educadores das áreas que a gente havia convidado, e atendia isso dentro do acolher, trazendo crianças para serem atendidas no acolher, e também os seus pais. Porém, nesse momento, em 2011, a partir dessa minha necessidade pessoal, a gente acabou encerrando os atendimentos clínicos no próprio acolher e passando, então, a encaminhar para esses mesmos parceiros, nos espaços que eles foram construindo para si, aquilo que a gente tinha de demanda. O que nós mantemos na época, tá? Só a manutenção do curso mesmo e alguns cuidados domiciliares que a gente também já estava fazendo. Em 2014, né, eu coloco aí que foi a grande transformação pessoal. Por quê? Porque eu fui alcançada por Cristo, né? Passei a ser evangélica, né? Cristã, e passei por uma grande reciclagem, né? Repaginada interna, considerações a respeito dos meus propósitos e aquilo tudo que tinha me trazido até aí.
E em 2016, por conta, inclusive, já dessa transformação e de tudo que eu tinha aprendido, que eu estava aprendendo, né, com os cuidados da minha mãe, a gente acabou iniciando aí um curso de cuidador de idosos. Foi por conta da minha necessidade pessoal, né, de ter um cuidador que ficasse com a minha mãe durante o tempo que eu me dedicava ainda ao trabalho, mas também por perceber que isso, né, contratar um cuidador era uma coisa muito delicada, muito difícil, e que normalmente não atendia tudo aquilo que eu tinha de necessidade, muito menos de expectativa de um bom cuidado. E aí eu acabei voltando no modelo anterior, né, naquilo que, na forma, pelo menos que nós fizemos o curso de berçalista básico, acabei montando um curso de cuidador de idosos que iniciou nesse ano de 2016. E para fazer esse curso, eu acabei conhecendo o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E isso aconteceu porque eu estava buscando ainda praticamente a última área para fazer parte do meu curso, que era a área de assistência social, mas eu queria que fosse um assistente social que desse conta dos problemas do envelhecimento, que conhecesse um pouco das políticas públicas para a pessoa idosa e também para os seus familiares. E aí me falaram do conselho, estive lá, apresentei o meu projeto, conheci um pouquinho do formato da reunião do conselho, e achei que era um espaço muito importante e que discutia-se ali coisas que indiretamente me impactavam. Né? Por que indiretamente falando? Porque, primeiro, eu não tinha nem noção de que esses espaços existiam, né? Espaços de participação social, e eu descobri que ali se discutia leis, né, políticas públicas que me afetavam diretamente. E lá no conselho eu acabei descobrindo também um outro espaço com um formato semelhante, mas que me agradou mais na época, que era o Fórum Popular dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, são dois espaços de participação social muito importantes, porém, um é mais deliberativo e o outro é mais de participação social mesmo, né, que no caso é o fórum. E então eu me engajei nesses dois movimentos, né? E de 2016 até 2020, que depois a gente fala desse 2020, que todo mundo sabe o que aconteceu, né? A gente passou então a ampliar esses espaços físicos, né? A gente tinha lá um espaço relativamente pequeno, né? Quer dizer, a gente já tinha ali 2, 3 salas de aula. Eu ainda não passei exatamente em todas as questões estruturais que a gente teve, né? Eu falei que a gente começou numa sala, depois a gente foi para um sobrado, teve umas histórias pessoais aí também envolvidas, né? Foi de uma sala, depois para um conjunto de sala, do conjunto de sala fomos para um sobrado, onde a gente tinha tanto os atendimentos clínicos quanto a sala de cursos, para depois enxugar essa estrutura, ficar dentro de um espaço emprestado, e depois, quando chegamos aí em 2016, a gente já teve ao contrário disso, né, uma expansão de espaço, a gente acabou ficando numa casa bem confortável, com 5 salas de aula, né, com recepção, com um lugar para estacionar, com uma área externa que nos permitia, inclusive, fazer algumas atividades, inclusive atividades de convivência para a pessoa idosa. Foi ali que o bichinho me
picou, né, que eu descobri que trabalhar com a pessoa idosa era uma coisa muito gostosa e eu incluía, inclusive, a minha mãe nessas atividades. Bom, nessa época, né, no final ali de 2019, eu também finalizei uma pós-graduação de empreendedorismo social e negócios de impacto social. E o meu TCC, né, acabou sendo sobre um centro-dia para pessoas idosas. Eu descobri esse serviço, achei um serviço interessante. É um serviço que as pessoas batizaram de creche para idosos, mas o nome técnico é centro-dia para idoso, já que o idoso não é criança e logo não precisa de uma creche. E eu acredito que as pessoas chamem esse espaço de creche justamente porque ele tem um serviço, uma forma, né, de serviço bem semelhante ao da escola, né? Então, o familiar desloca o seu idoso até o centro-dia, esse idoso fica durante todo o dia por conta desse serviço lá, esse idoso almoça, tem é, atividades com outros idosos, né, tem uma alimentação equilibrada dentro de um cardápio nutricional já prevendo ali as suas comorbidades, as suas necessidades, ali ele recebe a medicação correta, tem alguns cuidadores, tem enfermeiro, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, então é um serviço bem completo para a pessoa idosa que tem familiar que precisa trabalhar fora. E então eu fiz esse projeto de TCC, né, e fiz esse projeto como um negócio social na época. E aluguei uma outra casa, praticamente com uma rua de diferença, né, ruas paralelas, para poder fazer as coisas acontecerem ali em paralelo ao acolher, que é, como, eu não sei se eu falei, acho que não, mas é uma organização sem fins lucrativos, onde eu venho empenhando aí muito esforço desde o início da carreira. Então, aí, por esse tempo, em 2020, eu ia abrir esse centro-dia, quando a gente teve a notícia da pandemia. E aí foi realmente muito difícil, porque a gente estava com duas casas alugadas, né? Uma para a finalidade de um serviço que nem tinha chegado a inaugurar, justamente porque eu tinha alocado o lugar dia 1º de março de 2020. E outra com as atividades do acolher que, em função até das restrições sociais, não podemos continuar. E ali foi difícil, né? O que que nós fizemos a princípio, né? A gente tirou, devolveu a casa do acolher, né, que era um sobrado, e trouxe tudo para a casa terra, que seria o centro-dia para os idosos, e tentamos ali adequar os espaços para as duas atividades. Mas o tempo passou e as restrições sociais não terminavam, e ali a gente teve que perseverar muito para poder manter o acolher vivo, vivo juridicamente falando, porque em atividades a gente praticamente parou tudo, né? O que que nós fizemos efetivamente? Finalizamos os cursos que estavam em andamento no início da pandemia, só que dessa vez no modelo à distância. E, e tentamos aí segurar, vamos dizer assim, as despesas, etc., com os nossos recursos pessoais, a ponto de, em algum momento, durante um ano, né, entre 2020 até o do ano de 2023, eu e a minha mãe passamos a morar naquela casa para poder cuidar, inclusive, da casa e alugar o nosso apartamento para poder dar conta aí das despesas fixas, pelo menos serem um pouco mais acessíveis para nós. Bom,
Daí, então, até o início de 2023, nessa luta, já no finalzinho do ano de 2022, a gente já estava com muitas dificuldades, né? Já tinha voltado para o meu apartamento, porque a pessoa que alugou já tinha devolvido, e aí a gente estava ali diante de uma nova decisão para ser tomada, já que a gente não conseguia mais voltar aos nossos cursos presencial. E aí aconteceu no início do ano, na virada, na verdade, de 2022 para 2023, nós tivemos duas invasões lá na casa e o proprietário do imóvel resolveu pedir, na verdade, ele ofereceu para que a gente pudesse comprar, se a gente pudesse, quisesse, né? Mas, como não era da nossa possibilidade, a gente acabou entregando o imóvel e ali no início do ano de 2023, mais precisamente em abril, nós reduzimos a estrutura e passamos a ocupar o lugar onde estamos até hoje. Né? Então, foi uma mudança bem grande, uma redução de estrutura gigante, né? Que nós saímos de uma casa ali com mais de 300 metros quadrados para uma sala de 70 metros quadrados, que é onde estamos até hoje. Felizmente, né, a gente conseguiu escolher muito exatamente o que trazer para esse novo espaço, fizemos um grande bazar, né, e enxugamos toda a estrutura e trouxemos para esse espaço tudo que precisamos para adequar o serviço a esse novo momento social. O que nós conquistamos ainda antes de sair da casa? A inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa como núcleo de convivência para idosos, justamente porque o nosso plano de trabalho já era esse e a gente já conseguiu aí atrair alguns idosos nesse momento e ter aí um projeto bem bacana para atividades com as pessoas idosas. Já no início do ano de 2024, a gente começou ele com muitos desafios na minha vida pessoal, né? Aquilo que tinha começado lá em 2011, infelizmente o ciclo de cuidados já estava sendo finalizado, minha mãe entrou em cuidados paliativos ali no comecinho de 2024, com a primeira broncoaspiração, né, em janeiro, e no final aí do mês de, né, esse processo demorou 3 meses, né, começou com sonda alimentar, e daí para frente a gente ainda teve 2 internações e ela veio a óbito ali no dia 1º de abril do ano passado, em 2024. Essa belezura que vocês estão vendo aí, de roxinho, é a minha princesa, era a minha princesa, né? A pessoa para quem eu me dediquei, 14 anos de cuidado e muito, muito amor envolvido. Essa foto do lado é a foto dela, no meio da família, né? Eu estou ao lado dela, minha filha do outro, meu filho aí beijando a cabecinha dela. Ele foi muito companheiro o tempo inteiro, nós temos uma história familiar de cuidado muito bonita, muito preciosa. Bom, já ainda depois disso, né, dos cuidados paliativos e do luto, né, e o luto, eu posso dizer que eu ainda vivo com esse luto, é bem complicado, né, foram muitos lutos, não só a falta dela, mas a falta do cuidado, a falta do motivo, né, então a gente está tendo aí que se reconstruir. E aí, no final do ano passado, a gente participou da 4ª Conferência Nacional da Gestão do Trabalho no SUS, representando justamente os cuidadores de idosos com Alzheimer, pela ABRAS, que é a Associação Brasileira do Alzheimer. E ali no início, ainda no início do ano, e no decorrer do ano, a gente idealizou um projeto chamado Escola de Filhos, que nós escrevemos e submetemos aí ao Conselho
estadual do idoso, tivemos uma pontuação muito significativa, né, confirmando aí que o nosso propósito está vinculado a continuar esse trabalho de alguma forma, né? A mamãe não está mais aqui, mas existem muitos filhos como eu, muitas famílias, muitos idosos como a mamãe que precisam aí de apoio e estamos aqui para servir ao Senhor nesse sentido. E a gente também conseguiu ali no final do ano de 2004 a aprovação de um projeto pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que é o Inclusão Tec 60+. Essa aprovação, para quem não sabe, né, é para buscar apoio nas empresas que queiram patrocinar, né, destinar recursos via imposto de renda através do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para apoiar o projeto. Ainda não é o dinheiro, tá? É só a autorização para buscar o dinheiro. Então, nos dias atuais, né, o que nós estamos precisando? E é aqui que você entra, né, você que nos ouviu até agora, eu tentei ser o mais breve possível, né, eu já fiz essa palestra ao vivo, ela demorou 2 horas, e hoje eu prometi a mim mesma que eu teria que ser bem sucinta, por isso que eu tive que voltar um pouquinho, contar né, de repente fazer uns remendos na linha do tempo para vocês entenderem como a gente chegou até aqui. Bom, esse projeto de voluntariado, a gente já chama ele de Acolher Solidário já faz algum tempo, né? Esse logotipo lindo que vocês estão vendo aí, ele foi criado quase que simultaneamente ao logotipo do Acolher, e a gente trabalha, na verdade, pensando em alguns pilares dos objetivos da ODS, tá? Que é a saúde e bem-estar, é um dos objetivos, a educação de qualidade, a redução das desigualdades e a paz, justiça e instituições eficazes, né? Então, não sei se vocês conhecem já os 17 Objetivos do Milênio, né, que foi preconizado ali pela ONU e hoje ele faz sentido para diversos países, né, que discutem como a gente pode deixar o mundo melhor e mais sustentável. Então, dentro desses objetivos, né, esses 4 são, vamos dizer, os que a gente mais atua, né? E tem esse logotipo agora, não deixe ninguém para trás, que já é justamente um movimento novo, dentro das ODSs mesmo, pensando justamente na inclusão, ok? Então, o que nós temos para oferecer e que nós gostaríamos de pedir sua ajuda para que você faça parte? Eu dividi aqui em 3 momentos, e aí você vai avaliando aí o que você gostaria de fazer, como você acha que pode nos contribuir com a gente. Nós temos um programa chamado Gera Saúde 60+, aquele que gerou, na verdade, o que embasou a nossa inscrição como núcleo de convivência para idosos. O que é isso? Na verdade, a gente promove o envelhecimento ativo e saudável através de atividades, ok? Então, que atividades são essas? Às segundas-feiras, a gente tem danças seniors, tá? A dança sênior é uma dança bem interessante, aí tá na segunda fotinha, essa fotinha do meio, ela mostra aí uma pequena atividade de dança cênica. Por que eu estou dizendo pequena? Porque tem poucas pessoas aí, né, nessa foto. Hoje é uma atividade que reúne aí umas 10, 12 pessoas por encontro, tá? Nesse dia dessa foto era um dia menor. Essa senhorinha de cabelo branco que está na esquerda da foto, Dona Virgínia, que é a nossa voluntária, a dirigente de dança cênica. Então, a dança cênica é uma dança de coreografias para se fazer, na maioria das vezes, sentada,
né? Existe dança sênior também para fazer de pé, mas a maioria das vezes em que trabalhamos com elas sentadas e geram, né, na verdade, nesses idosos, não só a participação social, a diversão, mas também o movimento, a, o estímulo à atenção, a coordenação motora. Então, é uma atividade que gera muitos benefícios em várias áreas. Depois, nesse mesmo dia, na segunda-feira, com esses mesmos idosos, a gente faz também uma oficina da mente, que a gente chama de Movimentamente. Essa foto está ali do lado direito, é a mesma sala. Como eu disse para vocês, a gente é bem criativo, né? Então, com a mesma sala, a gente faz vários espaços, né? Mas se você olhar, as 3 fotos são da mesma sala, em momentos diferentes e com arrumações diferentes. A gente tem ali umas mesas que são tipo maletas, que abrem, fecham, a gente monta e desmonta, cadeiras empilháveis, cadeiras que colocam prancheta, que tira prancheta, então nosso espaço é bem versátil. Do lado direito, então, a gente tem o pessoal fazendo atividades, oficina da mente, oficina de memória, oficina de atenção, de bate-papo, rota de conversa, isso tudo é feito nessa academia Movimentamente. Então, às segundas-feiras, iniciando ali, está aqui às 15, mas normalmente 14h30 a gente já tem idosos chegando e vai ali até às 17, 17h30, o mesmo grupo fazendo as 2 atividades. Já o projeto de inclusão digital, que é o Inclusão TEC 60+, a gente já tem hoje 2 turmas diferentes. Uma que faz aula às sextas-feiras, às 14h30, e outra que faz aula às quartas-feiras, às 15h30. Primeira turma, na verdade, de sexta-feira, já está hoje fazendo o módulo 4 do curso. O curso tem 4 módulos, né? Então eles estão entrando agora no módulo 4. E a turma de quarta, que é uma turma mais recente, está aí iniciando o módulo 2, tá? Nós temos normalmente nesse dia 1h30 de aula, mais uma meia hora ali de bate-papo entre eles, que sempre tem essa coisa da convivência, né, de chegarem, conversarem, terminar a aula e eles continuarem conversando, batendo papo e tomando um café ali, para interagirem entre si, independente de aula, né? E a gente está querendo abrir aí 2 turmas, na verdade, uma turma à noite, uma turma aos sábados, que também, vamos dizer assim, estamos precisando de voluntários. E a gente deve fazer agora um espaço novo chamado Artesãos, né? Que tem a ver com artesanato. E por que a gente batizou dessa forma? Porque o artesanato também faz parte do envelhecimento ativo e saudável no pilar de aprendizagem ao longo da vida. Todas essas atividades, na verdade, elas contemplam os pilares do envelhecimento ativo e saudável, que eu não vou explicar agora, mas depois, se vocês tiverem interesse, a gente tem um vídeo só falando sobre isso, tá bom? A ideia é trabalhar as terças com artesanato, mas também trabalhar os sábados de manhã, tá? Então, quem puder, quem tiver alguma habilidade no sentido de artesanato, está aberto aí. Dentro desse programa, Gera Saúde 60+, cabe muitas outras coisas que nós ainda não oferecemos por falta de oficineiros, de pessoas técnicas, de voluntários que queiram aí ensinar ou trabalhar outro tipo de coisas com os idosos, tá bom? Então, estamos abertos aí a sugestões que vocês tiverem. Além das atividades diretamente com as pessoas idosas, a gente precisa muito de ajuda para captar recursos, né? Então, o que nós pretendemos fazer aí com essa finalidade? Um brechó solidário, né? Pelo menos uma vez por mês, a gente abrir a casa, né? A sala,
para venda de produtos que a gente receba em doação, né? E a gente está chamando de brechó para não chamar de bazar, porque nós não temos espaço para fazer nenhuma atividade tão grande, então é melhor que a gente faça uma atividade relativamente pequena, mas que ela seja mais rentável para o acolhido, né? Para gerar recursos para a gente pagar a estrutura, porque mesmo pequena ela tem um custo de aluguel, de água, de luz, de internet, né? Contador, né? E tudo isso tem um custo relativamente alto para que a gente possa bancar, né? Nós também vamos entrar com uma campanha de doação, né? Voltando no brechó, além do espaço físico, a ideia é que a gente tenha de um brechó até outro, a gente continue fazendo venda ou mesmo reserva de produtos, mantendo o brechó solidário, que é inclusive um canal que temos lá no Instagram, funcionando, né? Hoje ele não está funcionando, tá? Ele está parado desde a pandemia, ok? Desde a saída ali da casa, que foi em 2023. Então, a gente deve entrar com campanhas de doação também, tanto de forma virtual, né, através de links, de campanhas, de marketing digital em cima de campanhas de doação, mas também, se possível for, uma campanha de telemarketing que nos ajude a conquistar novos, vamos dizer assim, apoiadores, né? Também pretendemos buscar empresas apoiadores justamente porque temos aprovações de projeto. Também precisamos de quem nos ajude a alimentar as redes sociais, porque isso tem sido muito desafiador. A gente já teve gente para nos ajudar nesse sentido, que foi muito, muito importante para nós, né? E nesse momento a gente tem que retomar e passar a alimentar de forma mais assídua, mais contundente, na verdade, para que a gente possa aparecer. E dentro dessas campanhas, né, de doação, a gente pretende fazer campanhas acolha, né? Acolha quem? Um idoso, um cuidador, uma família cuidadora, né? Aquilo que realmente faz parte aí do nosso motivo, do nosso propósito de trabalho. E a última parte aqui, como oportunidade de trabalho voluntário, tem a ver justamente com a parte administrativa e de gestão do acolhedor, né? O que nós precisamos? Todo tipo de apoio na coordenação pedagógica, desde o atendimento de interessados nos cursos, o suporte das agendas, né? O que exatamente nós temos para fazer, né? Quais os nossos calendários, etc., né? O atendimento de usuários, né? O acompanhamento e apoio para os voluntários também vamos dizer assim, a gente precisa de gestão, né? Vocês devem saber bem disso, né? Pelo tempo que a gente está demorando para bater na sua porta. O arquivo e o registro das atividades, tá? Porque isso também precisa, né, de uma certa disciplina para que a gente possa ter transparência, para poder prestar contas para a sociedade, né? E aí a outra parte que vem na sequência aí, que são fotos, vídeos e as provas sociais, a gente também tem que não só captar, mas fazer ela ser divulgada, né? E a inclusão, na verdade, de pessoas e de possibilidades, né, que a gente tem por manter e abrir novas oportunidades, né? Então, a inclusão é algo que faz parte de tudo que a gente fez desde o começo do nosso trabalho, né? Então, quando a gente fala que há 20 anos a gente cuida da família, é porque a gente tenta incluir, né, dentro dos nossos projetos tudo aquilo que nós entendemos que a família necessita.
E é para isso que nós existimos, né? O que a gente, além do que vocês ouviram, tem também como proposta nossa, né? Em primeiro lugar, assim, que está vamos dizer, no nosso radar, é o apoio à recreação, é voltar para o nosso curso de recreação, né? Hoje, a gente ainda continua com o curso de berçarista básico e o curso de cuidador totalmente no modelo à distância, mas a gente quer retomar o trabalho presencial com o curso de recreação. Lá no passado, esse curso era só da área da educação infantil, e agora a gente quer criar um curso de recreação para crianças e para idosos, né, onde o profissional, né, o aluno que fizer esse curso, ele vai poder trabalhar tanto com uma ponta da família quanto a outra ponta da família, né, tanto com as crianças, né, os bebês, as crianças, como com a pessoa idosa. Também temos uma proposta aí de trabalhar com capacitação para empreendedorismo, eu não falei, mas eu sou instrutora Sebrae também, então tenho uma boa trajetória na área do empreendedorismo, então a gente deve trazer isso principalmente para o nosso público, né, de pessoas idosas e também mulheres e também aquelas, né, aqueles que estão principalmente dos 50 a mais fora do mercado de trabalho para que possam gerar renda. E a ideia também de trabalhar a inclusão, como eu disse, né, mas nesse momento criar um projeto focado em capacitar pessoas para incluir principalmente as pessoas idosas, demenciadas, as crianças, né, tantas pessoas que hoje têm, né, um perfil diferenciado e que precisam de pessoas que as entendam e as acolham. Então, basicamente é isso. Nós fazemos pontualmente aí o selo amigo da pessoa idosa. Esse ano nós vamos fazer a 6ª edição. É um evento que a gente faz a cada 2 anos, e que vai reconhecer pessoas e instituições, e, tanto públicas quanto privadas, que contribuem aí com a saúde, a necessidade da pessoa idosa. E o Fórum Popular da Pessoa Idosa também é uma atividade que a gente faz mensalmente, e um é anual, bianual, né? Bienal, aliás, bienal a cada 2 anos, e o outro é mensal, que a gente está retomando agora no mês de julho, para essa finalidade de uma forma itinerante. E aí eu deixo aí para vocês, né, os nossos contatos, né, os nossos contatos virtuais, então do Facebook, do YouTube, do Instagram, todos eles vocês nos encontram nas nossas atividades. Né? Eu quero agradecer aí a paciência, né, de todos para me ouvir até agora. Eu sei que foi um pouco longo, mas a ideia aí é que você possa assistir no seu tempo, da maneira que for mais conveniente para você. Não pode acelerar, porque eu sei que eu falo devagar, e talvez nem tudo, né, interesse a você, mas pelo menos gravado você pode voltar e ouvir melhor, e também fazer perguntas dentro daquilo que a gente trouxe para vocês. Eu estou colocando aí na tela o meu celular, eu peço que você salve o número do meu celular no seu celular, como Zina, Colher, da maneira como você achar melhor. Por quê? Porque a gente costuma fazer lista de transmissão, e se você não tiver com o número salvo, você não vai receber os nossos recadinhos para convidar você para uma outra ação. Né? Em breve, né, de acordo aí com a sua resposta, né, a sua receptividade, eu espero que a gente possa marcar um horário e a gente
entender o quanto você pode nos ajudar e fazer um bate-papo aí para que você faça parte desse movimento e passe a acolher junto com a gente, tá bom? Muito obrigada pela atenção, né? Estou à disposição para você, de vocês para qualquer coisa, tá bom? Muito obrigada. Gratidão.